Olá, eu sou a Bárbara Dias e seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje o papo é para sentar confortavelmente, é para a gente trocar uma ideia sobre como que eu consegui silenciar a síndrome do ovário policístico através da corrida. Não foi milagre, não foi medicação, muito pelo contrário, eu tirei as medicações que eu tomava e aqui eu vou dar um contexto sobre síndrome do ovário policístico, como que eu descobri, até o silenciamento dela. Se você gosta de vídeos desse tipo, que relaciona saúde mental, corrida, empoderamento feminino, já se inscreve no canal, aproveita porque tem muito conteúdo por aqui toda semana. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico no primeiro dia da pandemia, quando foi declarada a pandemia em março de 2020. Eu tinha todos os sintomas tradicionais da síndrome do ovário policístico. Para você ser diagnosticado com a SOP, você precisa ter pelo menos 2 desses 3 sintomas. Amenorreia, que é a falta de menstruação, né? Não estar menstruando todo mês. No ultrassom aparecer os cistos do ovário e tá com seus níveis de testosterona muito alto. Eu estava com os 3 sintomas. Meu corpo estava realmente explodindo e, além disso, a minha resistência insulínica estava muito alta. Sintomas clássicos da SOP. Além disso, o meu cabelo estava ralo, eu ganhei muito peso. Nos 2 meses antes do diagnóstico, eu tinha ganhado tipo 10 quilos sem ter mudado a minha alimentação, meu estilo de vida. Nada fazia muito sentido. Só que eu demorei ainda uns 8 meses até procurar ginecologista porque eu tinha parado de tomar anticoncepcional, eu tinha casado e eu tava achando que aquilo ali podia ser efeito, rebote do anticoncepcional. Ledo engano. E ali, gente, no meio da pandemia, você surtou na pandemia? Porque eu surtei, mas eu surtei muito na pandemia. Então tava tudo muito confuso. Eu tinha o contato da minha ginecologista, ela tentava me orientar, a Olivia, maravilhosa. Sempre que ela podia, ela tava ali disponível para mim, mas eu precisava procurar um endocrinologista, um nutricionista. E eu acabei indo para um tratamento nutricional que não deu certo de fato. Porque na época, como eu tava com uma resistência insulínica muito alta, a nutricionista fez a famosa cetogênica, cortou muito dos meus carboidratos. E, gente, pandemia, dentro de casa, você corta o carboidrato ainda, pensa na loucura que eu fiquei. Aí um detalhe, eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, nessa época eu estava quase qualificando. Então pensa o nível do meu surto. Não foi pouco não, foi muita coisa. Então eu fiquei ali fazendo atividade física muito mais ou menos em casa durante esse período de 2020. Final de 2020 as coisas começaram a abrir, eu comecei a pensar em outras atividades físicas. Eu já tinha feito Muay Thai, eu já tinha feito Pilates funcional, mas nada tinha me pegado muito. E eu voltei a tentar essas atividades. E em setembro de 2021, minha avó que me criou faleceu. Não deu um mês, todo o meu peso retornou. E nesse meio tempo que eu estava fazendo dieta restritiva, meus exames não melhoravam. Eu fazia exame quase todo mês e a condição da minha SOP não silenciava, não dava certo. Eu já ficava agoniada, porque tinha mais de um ano que eu estava ali naquela tentativa, dando murro em ponta de faca e nada. Depois que eu acabei reganhando todo o meu peso que eu tinha perdido com essa dieta restritiva no final de 2021, 2022 eu queria engravidar, então a gente tentou começar a engravidar porque eu voltei a menstruar. Meus exames de sangue não estavam ainda nos limites. Eu tomava metformina, que é para resistência insulínica, mas eu tinha voltado a menstruar. Mas infelizmente fiquei 2022 todo tentando engravidar, eu queria muito ter filho. E eu não conseguia, e eu comecei a entrar em depressão de novo, voltando a ter muita crise de ansiedade, não querer levantar da cama. Eu já tive esse quadro no passado, então sabia o que era. E no final de 2022, minha grande amiga Bruna, ela começou a correr. E eu fui acompanhando ela, motivando-a e tudo. E ela ficou 6 meses na minha cabeça. Bárbara, vai fazer bem pra você, vamos correr e tudo. E ali, gente, eu não tava preocupada com SOP,
eu só queria sobreviver, eu tava ruim da cabeça, então eu só queria sobreviver. E resolvi tentar a corrida logo depois que no início de 2023 eu descobri um nódulo na minha tireoide e ele é grande. E precisava fazer biópsia, e aí eu já fiquei pensando, meu Deus, eu preciso estar bem, meu corpo tá bem, porque eu não sei o que vai dar, se eu precisar fazer algum tratamento, eu preciso estar saudável. E aí eu comecei a correr. Graças a Deus, a biópsia deu um nódulo benigno, tanto é que eu tô aqui com ele até hoje. E fui pegando gosto pela corrida. A corrida, ela começou a esvaziar a minha cabeça, começou a ser aquela única coisa que eu fazia para e por mim. E eu entrei com tudo no mundo da corrida. Comecei a produzir conteúdo falando sobre corrida, porque eu já era produtora de conteúdo. Então eu comecei a compartilhar a minha jornada dentro do esporte, né, com um corpo não padrão e tudo. As coisas foram acontecendo e quando chegou na metade do ano de 2024, depois de um ano, eu não precisei mais tomar metformina porque a minha resistência insulínica estava zerada. Meu ciclo menstrual estava certinho. Lembrando que síndrome do ovário policístico a gente trata de fato, silencia a doença com atividade física, alimentação saudável e tudo. E a corrida me proporcionou isso. Ah, mas então a corrida é milagrosa e ela vai fazer isso com todo mundo? Não. Só que a corrida, ela me ajudou tanto mentalmente, ela me deu tanto motivo para viver, ver beleza na vida de novo, que eu quis entrar muito nesse mundo. Então eu comecei a me alimentar melhor, porque isso me ajudava nos treinos, me deixava mais forte, me dediquei à musculação. E aí foi uma cascata de boas ações que a corrida, de fato, ela não é só um esporte, é um estilo de vida, né? Se você quer evoluir, né, não machucar, você precisa de fato disso. E esse estilo de vida da corrida se acarretou no silenciamento da SOP. Então, eu não tomo mais medicamento, eu tenho o meu ciclo menstrual regulado, vem bonitinho, né, no método da tabelinha mesmo, então ele vem direitinho. E eu voltei a ter vontade de viver e descobrir o que esse mundo tem a me oferecer. Então, a corrida, ela foi de fato um divisor de águas, porque ela melhorou minha saúde mental, me deu motivo para viver. Com isso, eu acabei mudando meu estilo de vida, melhorei minha alimentação, a qualidade do meu sono, diminuí a ingestão de álcool. Vai ter um vídeo só para falar da minha relação com o álcool, porque esse foi um ponto muito importante. Consequentemente, acabei diminuindo a minha porcentagem de gordura, emagreci bastante, o que acabou acarretando também o auxílio aí, né, da SOP, porque a SOP você acaba tendo mais dificuldade em eliminar gordura. E eu acabei conseguindo fazer isso por ser um exercício físico de alta intensidade. E o que aquela nutricionista queria lá em 2020, que era eu emagrecer para diminuir porcentagem de gordura, eu acabei conseguindo sem dieta restritiva, sem sofrimento. 3 anos depois, foi 4 anos e meio depois do meu diagnóstico que eu consegui silenciar a doença, mais ou menos um ano e 3 meses depois que eu comecei a correr. E estamos em setembro de 2025, minha doença está silenciada há mais de um ano, eu nunca estive tão saudável. E Bárbara, será que agora você consegue engravidar? Não sei, não testei ainda para saber. Quando eu testar, eu conto para vocês. Todo prognóstico é que sim, né? Eu estou ovulando, então tenho mais chances de conseguir engravidar agora. Não teve fórmula mágica, não teve milagre, não teve medicamento para emagrecer. O que teve foi muito amor pelo esporte, muito amor por mim, e que o silenciamento da doença acabou sendo uma consequência. E agora eu quero levar esse estilo de vida para o resto da minha vida, né? Seja grávida, seja mãe, seja uma pessoa sem filhos, eu quero viver esse estilo de vida para sempre. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, me conta, você tem SOP, você corre, você já passou por isso? Me conta um pouco da sua jornada que eu quero conhecer também. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.